ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E hoje, assim, eu já começo sem comentários. Esse capítulo foi sensacional. É como um sonho realizado pra mim. Desde que começou esse arco e foram apresentadas as calamidades, eu queria que isso acontecesse. E com certeza foi um capítulo que mexeu com o fandom completamente, cara. Que fez até milagres. Que a fanda do Zoro e a fanda do Sanji apertarem as mãos e ficarem ambos felizes sem discutir. Mas brincadeiras à parte, vamos pro capítulo 1022. As estrelas entram em cena. Exatamente, cara, e logo no começo do capítulo nos é mostrado os Tobiropos que foram derrotados nos últimos capítulos no chão. E se vocês verem no capítulo que a Robin derrota a Black Maria, tem uma câmera a observando. Isso pode ser apenas para ver o resultado da batalha dos Tobiropos, porém um inscrito até comentou aqui nos comentários que na verdade alguém estava observando, alguém importante. Até porque é a Robin, a mulher mais perigosa do mundo por causa de seu conhecimento de ler os poneglyphs. Essa mesma câmera observando não foi mostrada quando o Frank e o Jinbe derrotaram seus Tobiropos. Então faz sentido sim que alguém a esteja observando. E agora com a Balrog fora de jogo, realmente não era ela observando os Tobiropos ali, era outra pessoa. E outra coisa que reforça isso é o Brook ter saído praticamente ileso da batalha. O Oda está guardando ele para mais alguma coisa ali ainda em Onigashima. Será que o Brook vai proteger a Robin de algum inimigo? Talvez sim. E eu só consigo pensar na CP0, porque a Robin tem uma grande ligação ali com a CP9 e seria interessante continuar esse arco dela com a CP0 aqui nesse arco. Enquanto tá rolando essa bagunça em Onigashima, todo mundo lutando, o Luffy tá de boa comendo. No vídeo passado a gente até comentou que o Yamato não iria aguentar muito tempo contra o Kaido, mas o Luffy tá comendo já faz uns 3 capítulos. E é incrível como o Oda criou o hype do Momonosuke adulto, e até agora não mostrou essa forma pra gente. Ele tá segurando isso pra que isso seja a melhor coisa do capítulo, ser o grande chamariz do capítulo. Nesse não daria certo porque acontece uma coisa muito incrível no fim desse capítulo, e vocês sabem o que é. Então se o Momonosuke virasse adulto nesse, talvez seria meio apagado pelo que acontece no final dele. Então faz sentido o Oda segurar um pouco mais o Momonosuke adulto. E aí a gente vai pra uma sequência do Raizou versus o Fukurokujo. E é muito interessante notar essa batalha pelas frases que eles falaram nessa luta. Porque o Raizou pergunta pra ele por que ele tá servindo um homem como o Orochi. E o Fukurokujo responde que aquilo é o dever dele como ninja. E ele zomba do Raizou por servir um fantasma. Só que peraí, o Fukurokujo também tá servindo um morto? Isso deu muito a entender de que o Orochi pode ser que ele esteja vivo. E cara, pelo amor de Deus, eu espero que não esteja. Mas essa frase deixou muito em si aberto de que talvez ele possa estar vivo. A gente vai esperar nessa aí a tradução oficial pra ter mesmo certeza. Mas aparentemente foi o que deixou a entender. E o Raizou começa com um discurso muito bonito, falando sobre cada bainha estar ali lutando pelas suas emoções, pela sua paixão que eles tinham, pela sua lealdade ao Oden. Isso é muito legal. E ele é mais um bainha que fala do novo amanhecer que está por vir, e dessa vez como Momonosuke, como Shogun. E no meio desse discurso do Raizou, ele apresenta os bainhas, só que a gente não sabe identificar onde alguns deles estão. O Izou e o Kawamatsu estavam indo com o Sanji pro palco principal, e no momento eles estão lutando com alguns subordinados do Kaido. Eles estão sem um oponente à altura naquele momento, assim como o Denjiro, que a gente também não sabe onde ele tá. E possa ser que essa relação de proteção dele com a Hiyori vá continuar em Onigashima e eles possam até se encontrar. Que a gente sabe que teve aquela silhueta misteriosa que curou os bainhas que parecia muito com a Hiyori ou com a Toki, mas é muito mais provável que seja a Hiyori. Mas também aparecem Kinemon, Kiku e Doji completamente derrotados. A gente não sabe se eles realmente morreram e é bem difícil de responder isso, já que é bem complicado personagens morrerem em One Piece, mas eu acho que se eles morrerem seria muito bom pra obra. Mas eu ainda acho que se eles morrerem, eles deveriam pelo menos ver o Luffy derrotando o Kaido antes do momento da morte definitiva deles. E a gente também tem Inuarashi e Nekomamushi, que estão lutando respectivamente com o Jack e Perospero, e são os únicos bainhas que realmente tem um forte oponente a ser derrotado, né? Exatamente, cara, e vamos falar um pouco aqui da luta do Killer e Hawkins. E é muito triste ver o Hawkins tá usando bonecos pra se garantir na luta. O Killer, que já veio de uma luta contra o Kaido e a Big Mom, né, ele tava ajudando lá nessa luta que começou lá no capítulo 1001. Ou seja, ele está bem machucado e mesmo assim tá levando vantagem contra o Hawkins. Além disso, o Hawkins trapaceia usando a vida do Kid como estratégia. E é realmente bem triste que ele, como um supernova, não se garanta numa luta, sem usar meios externos a seu favor. Cara, e vamos comentar, o Hawkins é um personagem bem chato, né? Eu esperava muito mais dele, mas pelo que eu tô vendo aqui, é realmente bem triste o que tá acontecendo. E a resposta do Killer pra essa situação é muito boa. Você tem um senso de humor doentio.
E vamos ver aí, né, o que ele vai fazer pra sair dessa situação. Eu realmente tô bem curioso pra saber. E já o Kid, que já não tinha nenhuma chance contra a Big Mom, né? A gente sabe que o Kid não tinha chance, a não ser que ele tenha algum despertar que consiga machucar a Big Mom por dentro ou algo do tipo. E agora com ele ferido, vai piorar muito mais a situação pra ele. Mesmo com o Law ali, o máximo que eles podem fazer é um plano de tentar mobilizar a Big Mom ou algo do tipo. Derrotar eles com certeza não conseguem, a não ser que alguém chegue pra ajudar. E talvez esse alguém que possa vir ajudar o Kid e o LOL seja alguém que tá no palco principal, e é pra lá que a gente vai agora. E pela primeira vez a gente vê o King e o Queen juntos, exercendo suas funções de calamidades do bando do Kaido, em uma página dupla simplesmente sensacional. E o Oda coloca a visão da gente como se a gente estivesse naquele momento, né, na nossa altura normal, já que eles são muito grandes, o que deixa a cena ainda mais assustadora e ainda mais visualmente bonita. E é mostrado o Marco no chão, completamente cansado, no limite dele. Nem em Marineford a gente viu ele dessa forma. Isso porque lá em Marineford, apesar dele ter batido de frente com almirantes, ele tinha vários aliados para ajudar, e o próprio Barba Branca, já que aqui em Onigashima, antes do Sanji chegar, o Marco era o único capaz de segurar as duas calamidades sozinho. E naquele capítulo muito insano, o Marco lutou com as duas calamidades e mostrou ter muita vantagem em cima deles. E a resistência do Marco é uma coisa realmente de se impressionar, já que desde que ele chegou ele só tá pegando gente grande. Pelo fato de já ter peitado a Big Mom e depois ter lutado com as duas calamidades mostrando muita vantagem, a resistência do Marco é algo muito impressionante. Exatamente, cara, e agora você falou uma coisa bem legal, você falou de Big Mom. Será que ele vai continuar essa luta que ele começou lá no começo? Porque, realmente, agora que ele não vai mais assumir essa batalha, agora ele tá sem oponente. Cara, eu acho que seria muito legal a gente ter uma luta do Kid, do LOL e do Marco juntos. Seria uma coisa muito legal de se ver esses poderes combinados, esses personagens combinados, né? Seria bem interessante. E lembrando que o Marco ainda não se encontrou com o Luffy. Eles têm uma ligação muito forte por terem lutado juntos em Marineford, pelo Marco já ter protegido o Luffy e também pela grande ligação do Ace, né? E também existe aquela questão do conto de Momotaro. Então pode ser que o Marco tanto vá enfrentar a Big Mom, quanto possa subir pro teto de Onigashima e ter aquela lenda do conto de Momotaro acontecendo visualmente. O Oda já tem feito essa referência muitas vezes ao longo do arco e seria igualmente sensacional. Exatamente, cara, seria bem legal de se ver. E agora, com ele fora de combate, o Sanji tenta assumir o posto dele de segurar as calamidades, mas é jogado pra longe. E eu sinceramente queria que o Oda tivesse desenhado essa cena pra gente do Sanji tentando fazer isso. E já o King, ele quer achar o Zoro, pois ele não o quer recuperado, até porque ele sabe que caso dê certo, o Zoro iria dar um trabalho, já que é uma das maiores recompensas do bando do Luffy. E o próprio King encontra o Zoro, e ao encontrar, já ataca. E aí o Marco aparece defendendo o Zoro com o mesmo ataque que ele usou lá em Marineford. E aí ele fala uma coisa muito interessante sobre o King quando ele vê ele usar um golpe de fogo. Eu ouvi rumores sobre uma raça de conjuradores de fogo que viviam acima da Red Line, King das Chamas, não é? E bom, vamos lá. Como bons teoristas ou malucos que somos, a gente pensou em algumas coisas e algumas relações sobre o King. A gente vai focar nelas em um vídeo posterior, mas por enquanto eu vou trazer só alguns pontos. A primeira coisa sobre o King, obviamente, é que ele é um ser com asas. E voltando lá na história de Capas do Enel, podemos ver 3 raças aladas muito evidentes na Lua. Todos eles têm asas grandes, diferentes dos seus descendentes que têm asas menores. E isso pode ter sido por algum processo evolutivo ou porque eles saíram da Lua e estão perdendo suas características de quando viviam lá, né? Que são as pessoas que vivem hoje na Ilha do Céu. Porém, em uma dessas raças da história de Capas do Enel, há uma raça que tá descendo da Lua primeiro. Só que o Oda, curiosamente, não desenhou as costas desse ser. A gente não consegue ver se ele tem asas ou se ele tem algum outro detalhe neles. Apenas a gente vê o rosto e o detalhe da silhueta do seu chapéu. A Big Mom, no capítulo 951, diz o seguinte: faltam 3 raças do meu bando. Uma delas parecia estar extinta na história, mas você tá bem aqui e vivo. Ou seja, a Big Mom também conhece esses rumores e sabe exatamente a raça que o King é. A raça de King vivia acima da Red Line. Então, voltando pro fato da raça de King viver em cima da Red Line, segundo esses rumores, ela foi extinta por algum inimigo oculto. E ele provavelmente é um dos descendentes dessa raça que desceu primeiro. Há 400 anos atrás, Kalgara disse que antes daquela época, ou seja, no ponto de Kalgara, mais 400 anos atrás, que somos 800 anos, os Xandias já estavam por lá, e foi até a primeira vez que eles receberam bem alguém externo àquela ilha. Ou seja, os Xandias que viviam em Jaya naquela época, já existiam ali há 800 anos atrás, e essa primeira raça pode ter vindo até antes. Então temos pessoas em Skypiea, em Jaya, e agora, possivelmente, na Red Line. E existe outro ponto muito interessante que a gente vai comentar num próximo vídeo, inclusive aguardem por ele, porque logo logo ele vem por aí, que é a
possível relação dessa raça do King com o Luffy e o Nika. A gente vai comentar sobre isso mais à frente e aguardem por esse vídeo que ele vai ser sensacional. E aí a gente chega na cena tão aguardada, a cena que fez um milagre de acabar com a guerra dos fãs do Zoro e dos fãs do Sanji. A cena que sinceramente me deixou de boca aberta desde que os spoilers saíram. Eu simplesmente não consegui me segurar, eu li os spoilers, que é o momento sensacional em que o Marco fala que a hora dele chegou nessa luta e o Zoro e o Sanji passam por trás dele e cada um dá um golpe sensacional no Queen e no King. Foi uma cena que eu fiquei de boca aberta, é uma cena sensacional. Eu pessoalmente esperava por isso desde o começo, desde que o King e o Queen apareceram, porque na minha opinião, a história já tá muito perto do final. Não existe mais essa de, eu acho que eles não conseguem enfrentar as calamidades. Não vai ter mais tempo pra eles evoluírem. O Luffy tá enfrentando o Yonkou e as asas do Rei dos Piratas tem que ser tão grandes quanto e enfrentar os seus comandantes, cara. E aí eles falam uma frase que não tem como não se arrepiar, que eles falam que tá cada vez mais perto de ver a imagem do Luffy como o Rei dos Piratas. Cara, sensacional, sem palavras. Foi insana essa cena. E também tem umas referências muito legais em relação ao Zoro e o Sanji lutando aqui em Onigashima. Vamos lá. No capítulo 306, a Robin comenta que o Dave Back Fight foi criado numa ilha de piratas em algum lugar dos mares, que era um combate entre tripulações para que eles conseguissem formar uma tripulação ainda mais forte, roubando outros membros dessas outras tripulações. E a gente sabe que a ilha Hashinou, a ilha dos piratas que a Robin comenta, foi a ilha de origem dos piratas Rocks, que é onde o Barba Negra tá hoje em dia. E no Dave Back Fight é onde a gente vê uma das pouquíssimas vezes que o Sanji e o Zoro lutam juntos contra dois gigantes, o que lembra completamente essa cena aqui. Embora o King e o Queen não sejam literalmente gigantes, mas eles são caras muito grandes e muito fortes. E eu espero muito que essa luta deles dois seja uma luta em dupla, que ambos vão alternando seus ataques, até porque o King voa. Se o King voar, o Zoro não vai ter muito o que fazer, então eles podem muito bem mudar seus oponentes, até porque o Queen também tem espadas e seria muito interessante ver isso. Fora que o Queen parece muito com o Kako, né? Exatamente, cara. O King e o Queen podem até serem mais fortes que o Sanji e o Zoro, mas a sincronia de combate que o Zoro e o Sanji têm pode ser o grande ponto forte deles ganharem essa batalha. E sobre o Sanji, cara, muita gente comentou quando começaram a sair as fotos dos spoilers essa posição do Sanji, porque a gente nunca viu um chute do Sanji ser desenhado dessa forma. A perna dele tá meio dobrada, meio que flexível, e muita gente se questionou o porquê disso. Talvez isso até seja uma habilidade que ele aprendeu lá na Ilha dos Okamas, porque a única coisa que a gente viu que o Sanji aprendeu na ilha foi a caminhada no ar. Talvez isso seja uma nova técnica, porque se você ver bem, parece muito com o Bon Clay, que o Bon Clay ele é bem flexível na hora do combate, e se o Sanji começar a usar as pernas dele dessa maneira durante o combate, pode até que o ajude nisso. Então é uma teoria bem interessante. E o Onigashima tá parecendo um pouco com o Water 7, com a CP9, com o Bano tendo 1 a 1 a cada capítulo que passa. E lá em Water 7, cada um desenvolveu uma nova habilidade. A gente já viu uma habilidade insana do Jinbe, a gente já viu a Robin no capítulo passado desenvolver uma nova habilidade, a gente viu o potencial do Frank com o Frank Shogun e o seu novo laser, e agora faltam os mais fortes do bando, o Sanji e o Zoro. E nos próximos capítulos, com certeza, as estrelas principais vão brilhar. As asas do Rei dos Piratas vão mostrar a sua força e com certeza vencer essas calamidades, tornando ainda mais próximo a imagem de Luffy como o Rei dos Piratas. E é com esses pensamentos muito malucos que a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa aí seu like se você gostou, compartilha com teus amigos, comenta aí embaixo suas teorias, o que você pensou sobre esse capítulo. Vocês sabem que a conversa continua aqui nos comentários, a gente tá sempre por aí respondendo. Não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, a gente abriu o Instagram agora recentemente. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!